E com o tempo a gente foi percebendo que tem muitas músicas do repertório brasileiro que tem muita influência da música portuguesa, e da música portuguesa tem muita influência da música brasileira. O português, ele também tem aquela percepção do que é ser um pouco à margem, sabe? Bem-vindos a mais uma edição do Plasmódio, o programa que visa expor tudo o que é novo culturalmente em Portugal e made in Portugal. Hoje eu tenho aqui o grande prazer de estar com a Marta Freitas e com o Daniel Rolim, que tem uma parceria desde 2016, não é? Em que o Daniel é guitarrista, compositor, cantor também, não é? E a Marta, sobretudo, canta, não é? Música também. E vocês juntam um bocadinho os sons, tanto da música brasileira como da música portuguesa, nomeadamente fado, não é? Pronto. E aquilo que eu queria saber, para começarmos, é como é que vocês conheceram e como é que perceberam que queriam trabalhar juntos e colaborar desta forma? Sim. Nós conhecemos ainda em 2016, no final do ano, e nós conhecemos-nos no contexto mais de amigos, né? Nós tínhamos amigos em comum que também tocavam. Nessa altura eu também já cantava, mas não profissionalmente. Nesse nosso encontro nós sentimos uma conexão muito grande, né? Nós tínhamos os mesmos gostos, nós gostávamos das mesmas coisas, e então nós experimentámos tocar e sentimos logo essa conexão. Então foi uma coisa muito natural. A partir daí nós sentimos que queríamos trabalhar juntos. Okay. Ali já começamos, né, a desenvolver um trabalho. Na verdade, a gente já se encontrou no ambiente da música, porque tinham amigos músicos que me apresentaram a Marta, um saxofonista, um violonista, e a gente começou já, desde o primeiro encontro, a tocar juntos. Foi uma das primeiras coisas que nós fizemos juntos. Exatamente. Juntos. Ou seja, já tinham um background musical mesmo quando se antes de nos relacionarmos, né, afetivamente, a gente já tinha uma relação musical. Né? Ok, super interessante. A gente se encontrou na música, né, porque era uma casa... eu morava no Bairro Alto e circulavam muitos músicos ali, artistas, e veio a calhar, né, como vocês falam aqui, da Marta me conhecer lá nesse ambiente. E esta ideia de fazer a junção de ritmos brasileiros e portugueses, nomeadamente fado e MPB, que eu acho que fica super interessante e vocês fazem-no muito bem. Por exemplo, lembro-me que a Carminho também faz muito bem, que eu ouvi lá cantar com o Chico Buarque, né, Mato Grosso e tudo mais, e acho que funciona super bem. E porquê que vocês acham que esta melange funciona tão bem? Sim, a princípio foi muito natural, né, porque eu fui mostrando o meu trabalho para a Marta e a Marta foi integrando a cultura dela, né, ao meu trabalho enquanto músico brasileiro. E com o tempo a gente foi percebendo que tem muitas músicas do repertório brasileiro que tem muita influência da música portuguesa, e da música portuguesa tem muita influência da música brasileira. É uma coisa que na verdade não é muito explorada entre os dois países, né? A gente tem as nossas distinções muito bem classificadas, né? Por exemplo, o fado está muito distante da cultura brasileira, mas quando você escuta o shot do Nordeste, da música nordestina, você vê que a silábica rítmica é muito parecida. E aí você vai estudar a história, a origem daquela música lá no Nordeste, tem muita influência da cultura portuguesa e da música portuguesa. Aqui vocês têm o pimba. O pimba é exatamente, é praticamente a mesma coisa que a música do sul do Brasil, a música tradicional do sul do Brasil. É muito parecido. Tem a sanfona, tem os próprios... A própria estética, né, visual é muito similar às letras com duplo sentido. A gente não toca pimba, né, mas você vê a relação, né, desse universo, como ela está próxima. Então a gente descobriu que tinha muita coisa para misturar aí, né, dessa cultura do Brasil com Portugal, mas que já existe. Na verdade, a gente só está salientando essa relação. Né, foram à procura de raízes comuns e foram explorá-las. Exatamente. Ok. Vocês juntos, como performers, já atuaram, quer em Portugal, não é? Mas também noutros países, porque eu estive aqui a investigar e vocês atuaram na Dinamarca, não é? No Brasil também. Querem-me falar dessas experiências, como é que isso foi, como é que surgiu? Claro. Bom, então quando eu conheci o Daniel e quando nós começámos a trabalhar, ele já tinha um trabalho já de vários anos, né? Porque ele vinha para cá e tocava em vários lugares, assim. Ele tocava na Itália, França, Dinamarca, Alemanha. Eu não conhecia Portugal. Conhecer Portugal foi o último lugar que eu conheci na Europa, depois de ficar 5, 6 anos trabalhando
anualmente na Europa. Então, Portugal foi a minha última base. Né? Comecei a cantar mais no fado. Mas à medida que nós fomos mesclando, fomos fazendo assim Então, nós à medida que fomos fazendo essa fusão, nós fomos também trabalhando mais para fora também, né? Sim, e eu consegui apresentar a Marta para esses produtores que já faziam um trabalho comigo. E eles gostaram da ideia de misturar Portugal com o Brasil, levar um pouco desse trabalho que a gente estava desenvolvendo para a Dinamarca, para a Alemanha e para o Brasil. Então foram os 3 países que a gente trabalhou, apresentou esse projeto juntos, fora de Portugal. E qual foi a recepção? Sobretudo no Brasil, como é que foi? Contigo, né? O que você achou? Foi boa. Se bem que eles não sabem ainda muito bem o que é o fado, né? Eles não têm tanta, assim, eu acho, conexão com a nossa música quanto nós temos com a deles. Claro, né? Porque nós temos muito mais as novelas brasileiras, enfim, nós temos um consumo muito maior, né, da sua cultura. Eles não têm assim tanto. Mas foi uma recepção boa. Sim, no Brasil, boa. Por exemplo, é muito comum a gente achar que português fala hora após para tudo. Né? Hora após, porque os portugueses que foram para o Brasil no início do século XX usavam muito essa expressão. Né? Então a gente não tem ideia, claro que não dá para generalizar, mas a gente não tem muita ideia do que acontece hoje em Portugal. Né? O Portugal, para a gente, ainda é sede do Império Português, né? Da coisa da colônia, né? Dos portugueses fugindo de Napoleão. Então a gente tem uma visão mais histórica de Portugal, da relação histórica de Portugal, do que com dessa conexão cultural que existe entre o Brasil e Portugal. Porque no Brasil a gente salienta muito as nossas raízes africanas, né? E indígenas nem tanto, mas africanas. A gente tem muita para se autoafirmar, né? Não, nós temos muito de África, nós somos africanos. Nós não somos africanos, nós somos africanos, indígenas e portugueses, né? Então Portugal apesar do brasileiro não reconhecer isso, Portugal está muito presente na nossa história, nas nossas vidas, na nossa arquitetura. É o país, eu acho, da Europa, sem dúvida, mais parecido com o Brasil, por motivos óbvios. Claro. Né? E que eu acho que a gente não tem essa percepção. Eu acho que o português também não. O português só consome mais a cultura, né? Mas assim, não tem muita ideia de como essa proximidade é forte, né? Porque quando a gente vai no Rio de Janeiro, por exemplo, você parece que está chegando aqui no Cais do Sodré. Sim. Entendeu? As pedras portuguesas, a cidade. E em Portugal eu me senti em casa, sabe? Foi muito estranho, porque eu falei assim, olha, eu sou do Rio de Janeiro. Né? Rio de Janeiro, naturalmente, é a cidade mais parecida com Lisboa. E eu pensei, gente, mas isso é muito estranho, né? Porque eu me sinto em casa, né? Vocês têm boteco, né? Que é uma coisa que é muito rara de encontrar na Europa, uma cultura popular. Eu acho que o português, ele também tem aquela percepção do que é ser um pouco à margem, sabe? Em termos geográficos, né? Mesmo na pontinha da Europa, não é? Sabem o que é também o preconceito, né? Se sentir um pouco mais excluído, porque o brasileiro também tem isso. A América do Sul, como um todo, é lá o extremo sul, né, do planeta, lá, então as pessoas estão mais isoladas, né? E eu acho que o português, em termos de Europa, ele também sabe o que é se sentir um pouco isolado, né, do contexto geral europeu, né? Por percepções estrangeiras, sim. Exatamente, olha, a gente é preconceito mesmo, né? O português está lá naquele cantinho lá, não tem muita importância, é uma coisa estranha, como a gente se sente lá no Brasil. E agora que já uma vez estamos a falar aqui de influências a nível mundial, eu queria saber quais são as vossas influências musicais de qualquer país, daquilo que vocês mais gostam de ouvir e que sentem que influencia a vossa criação musical também. Sim. As minhas primeiras influências, elas vêm do fado, principalmente a Amália, claro, a Carminho também, muito, a Carminho, a Moura também. A nível internacional, eu diria Mercedes Sousa é uma grande influência. Ok. Sim.
E tu, Eu Daniel? venho de um caldeirão cultural, né? Porque as pessoas pensam assim, o Daniel é músico de bossa nova, de samba, mas eu não nasci nesse berço. Apesar de ter nascido no Rio de Janeiro, eu fui muito jovem para o sul do Brasil, então eu absorvi muito aquela cultura de fronteira do sul, que é entre o Uruguai, o Paraguai e o sul do Brasil. Tem essa música que é muito parecida com o Pimba, né? Que é a música tradicional gaúcha. Então eu, quando criança, absorvi muito essa cultura, depois entrei mais no universo do rock, porque fui ficando mais revoltado, né, com o mundo que me cercava, e aí entrei no universo do rock internacional, então cheguei a ir em concertos de Iron Maiden, Stevie Wonder, eu vi muita gente estrangeira, música estrangeira no Brasil ali dos meus 15 aos meus 22 anos. Depois eu submergi na música brasileira porque eu fiquei realmente fascinado, quando eu fui descobrindo a riqueza que tinha por trás da música brasileira, e não só da bossa nova, né? Eu estou falando da música nordestina, da música de Minas Gerais, né? Da música do Rio de Janeiro, da música de São Paulo, que tem elementos muito particulares, né? Então a gente tem lá o frevo, o maracatu, o samba, né? o afoxé, que é o ijexá, né? o baião, a toada. Então tem muita... O rock, né? O mais psicodélico, com Mutantes, com Secos e Molhados, né, com Milton Nascimento. Então eu fiquei até um pouco isolado assim do mundo, porque eu realmente estudei muito esse repertório. E aí vim para Portugal e agora eu estou conhecendo a cultura ibérica, a música portuguesa, a música africana, que lá no Brasil a gente, apesar de ter muitos elementos da música africana na música brasileira, a gente conhece muito pouco da música africana. E há algum nome português da música portuguesa que tu gostes especialmente? Olha, o Azambujo, né? Azambujo, Antônio Zambujo, sim. Antônio Zambujo, a Carminho, a Rodrigues, né? Então tem muita gente boa, eu acho que tem muita gente até da nova geração muito boa. Tem o Zeca Afonso, que também o Zeca Afonso, a Cesária Évora, né? Então tem muita gente bacana. E agora, queria saber o que é que o futuro reserva para vocês os dois como performers. Quais são os vossos planos para o futuro? A gente tem feito muita coisa agora durante a pandemia. A gente gravou 5 singles autorais, inéditos, que a gente está agora em processo de masterização para poder fazer o upload para as plataformas digitais. Está muito focado nesse processo das músicas inéditas, né? Então a ideia agora é poder organizar isso em áudios visuais, em entrevistas e concertos mostrando especificamente esse trabalho. Então digam-nos o nome das vossas contas, que é para nós podermos ter acesso nestas plataformas digitais depois à vossa música. A minha rede, o Facebook, né, a minha página é danielronin.com, o Instagram e o YouTube é danielronin.oficial. No Facebook estou como Marta Freitas e no Instagram estou como Marta Freitas Music. Ok, quero agradecer-vos imenso por terem estado aqui connosco, por terem aceito o nosso convite. Espero que tenham gostado e obrigada a toda a gente aí em casa que esteve também a ver-nos. Não se esqueçam de subscrever o nosso canal no YouTube e de assistir aos nossos programas live também no Instagram, em Plasmodium Oficial, e contagiem-se. Lembranças que não faz mal. O vento de Lisboa bate no meu rosto. Carrego com muito gosto lembranças que não faz mal. Folhas secas pelo chão, folhas verdes suplicam no ar. Já não vejo tempo de voltar. Já não vejo tempo de voar. Fade away, fade away, fade away, fade away.
rosto. O vento de Lisboa bate no meu rosto. O vento de Lisboa bate no meu rosto. Já não vejo